Sim, até a gente brinca ali na minha família, porque a gente conseguiu mais ou menos dar uma mapeada até, eu acredito que seja o avô da minha bisavó, no caso. Ó, foi A longe. gente tem, né? Mas assim, mas é aquela coisa bem como tu disse, aquela lacuna, assim, a gente não. E como ele foi escravizado, provavelmente, e ele faleceu com cento e poucos anos, então, assim, é Tudo tipo, os a negros história dele longevos. conseguiu chegar um pouquinho mais, né? Mas ainda é uma lacuna muito grande, assim, e a gente percebe o quanto isso modifica também, né, a nossa história atual, o nosso. E, inclusive, o meu desejo de escrita, né, desse trabalho começou quando eu tinha uns 10 anos de idade, Uhum. porque os patrões da minha avó, eles foram entrevistados para um livro, eles são italianos, que fazia uma árvore genealógica da família deles. E eu pensei, ai, que legal, eu queria fazer da Uhum. minha, né? E Ah, aí, a minha bisavó era viva ainda, mas ela teve Alzheimer muito cedo, né? Daí eu não consegui usar ela como fonte. Mas eu tinha uma tia que era irmã dela, tia Silvana, era uma contadora de histórias incríveis, assim. E aham. não, eu ria porque a tia se prestava a sair da casa dela e ir até lá na minha casa para contar essas histórias. E eu comecei a fazer uma árvore genealógica. Mas chegou Uhum. um certo período, começou a casar primo com primo e eu já comecei a não entender mais nada. E acabei deixando de lado. Eu disse, ai, não, deixa. E aí sempre aquela coisa, vou fazer. Ai, tem que ir lá na tia para seguir perguntando essas histórias e coisas. E no fim o tempo passa, né? A gente acaba deixando de lado e aí a tia faleceu. Eu disse, não, eu preciso retomar isso que eu É comecei verdade. lá atrás, né? Como um projeto não só acadêmico, mas um projeto de vida, assim, né? Desse reconhecimento, sabe? E ali eu vi que o Kleber falou sobre o concurso da Mais Bela Negra também, São Cepé. Eu não lembro muito do concurso da Mais Bela Negra, que era no Visconde. Se eu tiver Aham. errado, alguém me corrige. Que era nesse clube social. Mas eu Uhum. lembro, assim, do movimento das minhas primas, que eram mais velhas, assim, ai, vamos, a gente tem que concorrer, aquela função Ah, toda, né? E o quanto isso. E agora, acho que foi em 2018, talvez. 2018. Nós fizemos também outro concurso ali, a Luana organizou o concurso da Mais Bela Negra, então deu uma reativada, né? E ah, que assim, a gente tenta resgatar essas histórias, né? Essas práticas antigas, assim, mas a gente sabe que é um caminho que tem que ter uma força conjunta, né? E assim, uma das coisas que mais me chamava a atenção é como a gente tem ausência de representatividade. Aí eu tenho um cliente meu que é negro, e eu tenho bastante cliente negro, graças a Deus. E daí ele disse para mim assim um dia, ele disse, Deborah, o negro gosta de ver o outro negro feliz, de ver o outro negro estudado, de ver o outro negro se formar, de ver que o outro negro assim, ó, tá subindo na vida, o negro gosta dessas coisas. Daí eu fiquei pensando, né? Aí que eu comecei a fazer os vídeos. Eu acho que esses vídeos vai funcionar. Então a gente começou a fazer, trazer um convidado, outro, porque, Lara, essas pessoas que estão nos vendo, muitos são nossos amigos e que estão assistindo e tudo, que vai olhar e vai se empoderar com a tua fala, vai se espelhar, vai dizer assim, ah, mas olha, eu gosto das mesmas coisas que a Lara gosta. Então, quer dizer, esse pode ser o meu caminho. Então, tem essa noção de representatividade e de trazer coisas boas que os nossos negros aqui de Santa Maria, da nossa região, fazem e que também, Lara, ninguém valoriza, ninguém vê, ninguém tá nem aí para nós, como a gente diz, sabe? Então é uma forma de a gente se colocar um pouco também e tirar a tal da invisibilidade. Vamos ser visível, nós mesmos vamos fazer por nós, vamos arrumar a nossa visibilidade. Aí eu conversei, então começou os vídeos assim. Aí eu conversei uma live com a Loise, não sei se tu conhece ela, a Loise Silveira. falar assim, não conheço pessoalmente, conheço virtualmente, assim. Aí conversando com a Luísa e tal, e ela veio com essa questão da escrita. Ela é formada em letras e tal, eu disse, ah, isso é legal. Aí agora, quando a gente fez, essa semana a gente colocou o site do Afrocoach no ar. Aí no site tem um blog.
para que nós escrevamos texto que a gente escreve como a gente escreveria para o Facebook, só que às vezes um pouquinho maior, um pouco menor, tal. Blog é assim. Tu pode fazer citação, tudo certinho, faz a citação que tu quer, mas ele não tem a rigidez acadêmica. Deus, não, tá fechado, beleza. Então a gente tem esse blog onde a gente pode colocar coisas, essas histórias, a gente pode colocar aquilo que a gente sente, que quer escrever e sente. Então, são meios de nos dar visibilidade. Essa é a ideia. Então, tu fala em escrita, meu Deus, quanta história bacana, a gente escreve e joga lá. Escreve e joga. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, acho que o teu caminho é muito legal. Que a gente... É muito da oralidade. Eu passei vários perrengues durante o TCC e agora também está sendo bem difícil, porque o TCC, o meu orientador, ele ria, né? Porque eu chegava lá e eu tomava conta da aula, eu falava quase às 4 horas, se deixasse, de orientação, assim. Falava, só que eu escrevia, tipo assim, 2 linhas, eu já disse tudo que eu queria. Ele disse, Lara, como é que tu chega aqui? Tu fala tanto, tu escreve 2 linhas. E quanto isso é difícil a gente se colocar nesse processo de escrita, né? Porque eu mesma agora estou na letras, né? No teatro a gente não é uma faculdade que tenha tanto esse exercício de escrever artigos, essas coisas. E agora no mestrado, nossa, como eu sofri, assim, ó. Ainda o que me ajudou um pouco foi porque eu passei por um período eu fiz um semestre de jornalismo antes de entrar no mestrado. E aí, então, essa coisa da escrita estava um pouquinho mais aflorada, mas também não era aquela escrita longa, né? É outro processo de escrita. E assim, o quanto pra gente é difícil, eu fui fazer terapia, porque eu não consigo escrever, meu Deus, parece que eu não fui alfabetizada, sabe? E aí a psicóloga, não, Lara, mas é que, ó, quantas coisas a gente vê, ela é negra também, dela assim, não, a gente vem sempre num processo de poda, né? Tipo assim, que a gente não, né? Toda uma construção de uma baixa autoestima, né? A gente é negro, a gente não vai conseguir, a gente não vai, eu não escrevo tão bem, eu não sei o quê. É sempre uma coisa para nos botar para baixo, sabe? E aí eu dizendo para ela, enquanto no jornalismo e na letras, que são, né, locais de mais escrita, o quanto os professores elogiam, Lara, que legal que tu escreveu, que interessante. E eu sempre acho que não, sabe? Eu vou dizer, não tá tão bom, não tá, sabe? Não, pra mim tá sempre ruim, e aí parece que eu nunca consigo concluir. E aí eu vou dizer, isso é uma coisa minha, né? E aí agora a gente tem um grupo dos negros na pós-graduação, começou com os negros da URGS e agora já abriu, né? E sempre tem alguém assim, não tô conseguindo escrever porque parece que tudo que eu escrevo tá ruim, parece que nada se finaliza, parece que não tem fundamento nenhum isso que eu tô escrevendo. E eu assim, e quanto é isso, assim, sabe? Que é todo um processo de baixa autoestima, né? Da gente não se ver como intelectuais, como pessoas que produzem, né? Escrita, produzem academicamente, corporalmente, né? E o quanto isso nos afeta depois, porque a gente se auto-boicota, né? A gente vai se boicotando por causa dessas... Lara, toda a estrutura é para isso. Toda a estrutura. Se tu pensar assim, ó, a gente, né, agora faz a volta. Pensa na Lara criança no primeiro ano aprendendo a escrever. Volta para aquela Lara. Que tipo de professora teve aquela Lara? Que tipo de incentivo teve aquela Lara? Que tipo de dificuldades tem aquela Lara? E aí tu vem para essa Lara agora. Bom, o que tu traz de lá para agora que é um traumazinho, que é uma dorzinha que foi provocado lá na tua alfabetização? Né? Sim, e toda a construção, assim, e aí até eu estava conversando esses dias com a psicóloga, porque para mim acho que o período que eu percebi que eu era ruim de escrita, digamos assim, foi na faculdade, foi no teatro, sabe? Que eu achava assim, não, e várias críticas também de professores, né? Não,
tá. Sim, ninguém pode. Não tá. Tanto que eu cheguei no primeiro dia de orientação e eu falei pro meu orientador, eu não sei escrever. E ele, que engraçado, a primeira pessoa que chega numa faculdade sem saber escrever. Então ele falou assim, Lara, não pensa, só escreve, o que vem tu bota no papel. E foi bem, por mais que eu tivesse essa dificuldade, foi mais tranquilo do que outros processos, assim, sabe? E o quanto esse período, durante a faculdade, que eu tive essas críticas, me afetaram muito, né, nessa relação da escrita, porque ensino fundamental e ensino médio, eu quase era escritora profissional, assim. Eu escrevia super bem. Não que eu gostasse de escrever, mas eu escrevia bem, assim, né? Escrevia direitinho, na expectativa dos professores, né? E aí, o quanto isso depois deu aquela quebra, assim. E mesmo hoje, quando os professores dizem, não, mas tá bom. Não, parece que nunca tá, parece que tá sempre faltando alguma coisa. E a gente que se boicota, né? E eu fico pensando, assim, quantas vezes a gente se boicota também em todos os processos da vida, porque ai, eu sou negra, né? Que nem eu falei lá em São Cepé, tipo, eu sei que eu vou entrar numa loja e não vou ser atendida, então eu já nem vou porque eu não vou ser atendida, sabe? Tipo assim, ó, esses dias a gente tava conversando aqui em casa, eu pensei, mãe, gente, será que era tanta pobreza que eu não tinha restaurante em São Cepé? Eu pensei, eu me lembro da gente ir pra restaurante quando a gente vinha aqui em Santa Maria, na casa dos meus avós paternos, né? Que eu vou fazer a questão da gente ir no restaurante. Né? E aí eu pensei que a mãe não tinha muito daquela coisa de não. Ai, pra que eu vou comer no restaurante se, né, a casa é logo ali? Aquela coisa, né? Não é pra mim ir em restaurante, sabe? Não pertence. Eu pensei, ai, umas coisas que são tão simples, assim, a gente se boicotava pra não se expor, eu acho, né? E o quanto também essa exposição, por exemplo, agora, né, tipo, comecei a estudar, né, eu sou do coletivo de mulheres negras lá de Porto Alegre, as Atinuquês, e assim, e o quanto, e a gente conversa muito sobre essas questões, assim, e o quanto a gente, depois que eu comecei a me interessar mais, a pesquisar mais, né, e tal, e comecei nas redes sociais, Facebook, eu tô sempre postando uma coisa e outra. Sou conhecida como a que só posta mimimi de racismo. Mas eu gostei, ó, eu já tenho achei. E aí, quantas pessoas assim, ai, Lara, tu que fala mais, tu que gosta, tu pega e fala tal coisa, sabe? Saiu tal coisa, então eu vejo assim, mas a gente tem que se colocar nesses espaços, sabe? Não, eu vou defender, porque a gente. Até hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, né, e ela dizendo que um conhecido falou: ai, racismo sempre vai existir, a gente vai ficar sempre batendo boca. Eu, sim, a gente vai ficar sempre batendo boca, sabe? Porque foi por isso porque a gente. Muito nessa coisa de ficar quieto, ai, não vou falar nada. Como eu sempre me refiro muito a São Cepé, assim, porque, né, cidade menor, todo mundo convive, né, de certa forma, e aí, às vezes, essas práticas racistas, essas pessoas que falam, é o nosso vizinho do lado que falou, porque, às vezes, nem é aquela coisa, ai, porque erra, é aquela coisa enraizada, sempre falou, ai, que de negro, sempre colocou o negro como uma coisa pejorativa, já. Com uma piadinha, e aí tu fica, mas eu vou me dispor com aquela pessoa, vou me dispor com aquela pessoa que é meu colega, que é alguém que, sei lá, trabalha em certo lugar, que eu vou ter que ir lá de novo, né? Então as pessoas acabam deixando muito, sabe? E eu acho que isso a gente perde muito, sabe? Com esse pensamento de, não vou falar para não me incomodar, sabe? Para não dá aquela falsa sensação de que o racismo não existe, de que aquilo é normal, né? Eu acho que a gente falar e dar o limite, Lara. Quando eu falo a primeira vez, a segunda vez ele não vai dizer para mim. Ele pode dizer para outra, ele pode ficar me xingando, ele pode, mas ele não diz mais. Então, o dar o limite é importante. Eu tô aqui, eu quero saber o que vai ser daqueles que vêm atrás de mim. Outros já passaram, outros que vieram na nossa frente, eles também se indispuseram, eles também sofreram
para nós termos esse pouquinho. Então, nós também temos que fazer a nossa parte. Dá aquela falsa sensação de assim, vou falar, pra fulano eu falo e tá tudo bem. Não, às vezes a pessoa só não fala que não gostou, mas, né, não tá, assim, e você dá aquela, bem como tu falou, assim, aquela falsa sensação de que o racismo não existe, que a gente vive naquele mito da democracia racial, né, o ano passado...